Olá, queridos alunos do 7º ano. Hoje, então, a gente vai ver a divisão com frações, tá? Divisão de fração por número natural. O que acontece, então, né? Para calcular a divisão, vou mais especificamente aqui no exemplo. Para calcular a divisão de fração por um número natural, a gente multiplica a fração pelo inverso do número natural. O que acontece aqui, então? Tá? Nós temos uma fração, o sinal de divisão está sendo colocado aqui, tá? E esse aqui é o número natural, ó, tá colocado aqui. Nós, para fazer essa operação de divisão, o que a gente faz, tá? A gente conserva, ou seja, mantém esse 1/3, tá? Mantém 1/3 e multiplica pelo inverso do número natural. Lembrando que já falei muitas vezes, sempre que nós temos um número natural, né, um número inteiro, embaixo, no denominador desse número natural, tem um número 1, tá? Então, é esse 1 que vai aqui em cima e o 2 vai passar para baixo. Inverso do número natural. E aí, o que a gente faz? A gente faz essa divisão, passa a ser uma multiplicação, onde eu vou multiplicar 1 por 1, que vai dar 1, e 3 por 2, que vai dar 6, tá? Então, a regra para a divisão de frações é manter a primeira e multiplicar pelo inverso, tanto do número quanto da fração, como a gente vai ver daqui um pouquinho, tá? Então, aqui tem mais exemplos, ó. 3/4 dividido por 2 indica que 3/4 vai ser multiplicado por 1/2 e vai resultar, então, em 3/8. Aqui também nós temos o 5/2 dividido por 3, os 5/2 permanece o mesmo, multiplicamos pelo inverso do 3, que é 1/3, vai resultar, então, em 5/6, tá? Aqui embaixo, então, nós tínhamos uma ideia sobre o que seria números inversos, né? O que é números inversos, então? Dizemos que dois números diferentes de zero são inversos quando o produto de um pelo outro é igual a 1, tá? Então, 13 é o inverso de 1/13, pois 13 vezes 1/13 vai ficar como 13 sobre 13, né? E vai resultar 1. Tá? Então, o que é o inverso? É trocar de lugar as coisas. Por exemplo, aqui o 7/5, ó, é inverso de 5/7. Tá? Então, o numerador passa a ser denominador e denominador passa a ser numerador. Tá? Então, ó, determine o inverso de 1/3. 3. Seria 3 sobre 1, mas eu não preciso escrever esse 1. Vou escrever somente 3. O inverso de 27, então, como eu sei que aqui embaixo tem aquele 1zinho invisível, eu vou colocar ele para cima, tá? Então, vai ficar 1/27. Aqui, então, eu tenho 3/8, vai ficar 8/3. Divisão de número natural por fração. Então, é quando eu tenho um número natural, ó, 4 é natural, vou dividir por 1/3. O que vai acontecer, então? O 4 vai ficar vezes 3. Por que só esse 3? E cadê o 1? Onde é que o 1 foi? Lembre que o 1, quando ele passa para o denominador, tá? Ele não é escrito, eu não preciso colocar esse 1 no denominador. Então, esse 3 passa a ser um 3 inteiros. E 4 vezes 3, 12. Aqui, o que acontece, ó? Eu tenho 7, que é um número inteiro, e vou dividir por 3/2. O 7 fica igual, não acontece nada com ele, e aí eu vou multiplicar, então, pelo inverso do 3/2, que é 2/3. E faço a multiplicação normal, 7 vezes 2, 14, o 3, que seria multiplicado por, no caso, o 1 invisível, né? Continua sendo 3, certo? Quando eu tenho divisão entre frações, então, o que vai acontecer? Quando eu vou ter duas frações, tá? Mesma coisa, tá? Olha o que está escrito aqui, ó. Divisão entre frações. Multiplicamos a fração correspondente ao dividendo pelo inverso da fração correspondente ao divisor. Então, ó, o dividendo seria a primeira fração, mantém essa primeira fração a mesma. O divisor, que seria 1/8, eu vou fazer o inverso. Inverso de 1/8 é 8, no caso sobre 1, que eu já expliquei isso aí. Então, eu vou fazer 1 vezes 8, 8, e o 2 não multiplicaria por aquele 1 invisível, né? Continua sendo 2, e isso, então, 8 dividido por 2, 4. Dá para simplificar, tá?
Aqui nós temos mais um exemplo, 5/11 dividido por 2/3. O 5/11 permanece o mesmo e o 2/3 vai passar a ser 3/2. Faz a multiplicação, 5 por 3, 11 por 2. Mesma coisa aqui, 5/6 fica igual, tá aqui. E o 15/4 vai mudar, 4/15. Multiplica 5 por 4, 20, 6 por 15, 90. Faço a simplificação, aquela do cancelar o zero que eu já falei, né? Só tira o zero, ó, ficou 2/9. Ou simplifica, então, por 10. Na atividade, então, tá? O que ia acontecer aqui? Vocês teriam que fazer isso aqui, ó, o 6 dividido por 1/3. Mas o que é 6 dividido por 1/3? Vai ficar 6 vezes 3/1, que vai dar o 18. 6 dividido por 3, 2. Né? Só fazer. 6 dividido por 7/5. O que vai acontecer? O 6 mantém e o 7/5 inverte. Então, eu vou ficar com 6 vezes 5, 30 sobre 7. 3/8, então, dividido por 1/3, tá? E assim sucessivamente. Então, está aqui o quadro, né? Vou deixar aqui um pouquinho para vocês perceber bem como é que acontece. Seguindo, então, a número 2, tá? Nós tínhamos um problema. Um galão de água está com 3/5 de sua capacidade e esta água será distribuída igualmente em 9 copos. Tá? Então, aqui hoje está dizendo 3/5, vou distribuir em 9 copos, né? Já está dizendo distribuir, dividir, tá? Então, aí vem a pergunta. Em relação à capacidade total do galão, qual é a fração que corresponde à água que será despejada em cada copo? Eu vou fazer a divisão, tá? 3/5 dividido por 9. Mantenho 3/5, multiplico pelo inverso do 9, que é 1/9. Vou chegar em 3/45 e vou simplificar por 3, que vai dar 1/15. Então, qualquer fração equivalente a 1/15 responde corretamente essa questão, tá? Então, isso aqui é na primeira questão da número 2. A segunda questão da número 2, das bolinhas de gude que Lilian tem, 1/3 é azul. Ela pretende separar as bolinhas azuis em 4 recipientes. Ó, também já está dizendo o que é separar? Dividir. Então, eu vou ter 1/3 dividido por 4. E aí vem a pergunta, que fração do total de bolinhas de gude Lilian deve colocar em cada um dos recipientes? Então, eu vou fazer aqui o procedimento. Deixa eu colocar um foco aqui que tá desfocado. 1/3 dividido por 4, mantenho 1/3, multiplico pelo inverso do 4, que é 1/4, vai ficar 1/12. Então, mesma coisa, qualquer fração equivalente a 1/12 responde corretamente essa questão. Número 3, podemos associar as peças de um jogo de